Como vai sua relação? Você sabia que a ansiedade pode dificultar um relacionamento e trazer aspectos desafiadores nos processos a dois? Saiba como lidar com a ansiedade no amor, agora no Saúde na Mídia. Você vai entender como a ansiedade pode afetar diversas áreas da sua vida, inclusive os relacionamentos. Para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Evelyn Lindholm. A Karina Vieira vai te mostrar um pouco da vida da doutora Evelyn no quadro Tira Jaleco, com uma super aula de ritmos. E para finalizar, vamos falar do projeto Amada. Karina Vieira, bom dia, amiga. O pessoal tá te fazendo dançar, né? A gente tá te botando pra dançar muito nesse programa. Bom dia, amiga. Bom dia a todos. Amiga, tu sabe que eu adoro me movimentar, adoro dança. E quem tá em casa vai ver a doutora Evelyn numa aula de dança comigo. E uma aula de dança de vários ritmos, uma terapia. Exatamente, estou aqui energizada. Pronto, então você não pode perder. A ansiedade nos relacionamentos é uma realidade que afeta casais de todas as idades e estágios a dois. Mas o que exatamente significa sentir-se ansioso no âmbito amoroso? Para nos ajudar a entender esse problema, temos a presença da psicóloga Evelyn Lindholm, que vai nos ajudar a explorar os contornos dessa ansiedade, entender os seus sinais e os impactos. Evelyn, seja bem-vinda ao Saúde na Mídia. É um prazer te receber por aqui. Prazer enorme estar aqui com você, Amanda. Evelyn, ansiedade é uma palavra que todo mundo diz que tem. Eu tenho ansiedade, a gente sabe que é um transtorno muito comum, que o Brasil, então, está um dos líderes de ansiedade. Mas quando a gente fala em ansiedade nos relacionamentos, o que ela difere da ansiedade comum que as pessoas estão acostumadas? A gente tem que lembrar que a ansiedade é um quadro comportamental regular. Todo mundo tem ansiedade. O problema é quando ela está desregulada, porque a ansiedade é o nosso sensor de risco. Mas no relacionamento ele se apresenta independente de ter risco ou não. Então você fica hipervigilante, você fica receoso, você fica fazendo verificações, vai ser aquela pessoa que vai se relacionar, mas vai estar o tempo todo com receio do que o outro está pensando. O outro deu uma respirada, está perguntando: o que você está pensando? Está tudo bem? O que está acontecendo? Ou seja, você acaba ficando hipervigilante. A ansiedade, no dia a dia, ela se mostra dentro da hipervigilância. E no relacionamento também. Só que ao invés de você verificar a sua própria existência, você acaba tentando verificar a do outro. Então, o que a gente poderia dar de exemplo de sintomas de uma ansiedade comum que a gente vê nas pessoas do dia a dia? Por exemplo, vai fazer uma prova, tá nervoso, aí passa uma noite ali sem dormir, naquela expectativa. E nos relacionamentos, ela é mais intensa, ela é diária, ou ela também vem devagarzinho, com alguma situação mais desafiadora ou não? A pessoa que já é ansiosa, ela vai levar a ansiedade para o relacionamento. A grande questão é que se nós já temos um quadro ansioso, isso vai reverberar nas nossas relações íntimas. De que forma? Vamos imaginar que eu tenho um encontro para amanhã com uma pessoa que eu me relaciono e eu provavelmente, da mesma forma como vou ficar ansioso para essa prova no dia seguinte, eu vou ficar ansioso para esse encontro. Então eu vou me hiper preocupar, eu vou pensar na roupa, eu vou pensar no diálogo, eu vou pensar em como eu vou me comportar, para onde a gente vai. E muitas das vezes nessa tentativa de controlar todas as variáveis, eu acabo sufocando, porque eu me torno um tanto quanto inflexível, porque a vontade do ansioso é controlar as probabilidades. Como que eu vou controlar as probabilidades quando isso também se refere ao outro? É aí que iniciam os problemas dentro da dinâmica interpessoal. Porque a gente não pode controlar nem a nossa própria existência. A nossa ansiedade não tem como a gente controlar. Sim. Controlar o que vai acontecer no dia seguinte, a gente sabe que está tudo aí podendo acontecer a qualquer momento. Imagina controlar o outro. Mas como você deu esse exemplo de estar ansioso por um encontro no dia seguinte com uma pessoa nova e tal, uma paquera, é normal. Sim. As pessoas ficarem naquela adrenalina, naquela ansiedade. Quando é que a gente precisa se preocupar que esse tipo de ansiedade pode ser prejudicial no relacionamento? Quando passa do limite. Qual é o limite? No momento em que ela começa a atrapalhar minha qualidade de vida. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Vamos lá, eu estou conversando aqui com você no WhatsApp, me relaciono com você, estamos conversando no WhatsApp. E aí a pessoa de repente para de falar comigo, mas permanece online. Com a minha cabecinha aqui funcionando dentro das minhas inseguranças, eu vou para aquele lugar de: gente,
Tá online, mas não tá falando comigo. Com quem que tá falando? O que que tá fazendo? O que que tá acontecendo? Então, o cérebro, ele começa literalmente ficar elaborando teorias sobre o que pode estar acontecendo. E nessa elaboração de teorias, eu começo a sufocar o outro. E aí eu vou perguntar, o que que você tá fazendo? Aí a pessoa demora a responder, mas está lá online. E aí eu já fico pensando, meu Deus, será que está falando com alguém? Com quem que está falando? Não está falando comigo? Quem é essa outra pessoa? E isso vai fazendo com que o cérebro literalmente crie quase que um repertório persecutório, assim. O outro já está falando com outra pessoa, deve estar me traindo, e isso vai para outros comportamentos. Aí eu começo a fazer verificações. Eu começo a olhar se está online, eu começo a olhar qual é a última vez que olhou, eu começo a ver se ela está lá no Instagram, eu começo a tentar verificar de que forma eu posso controlar as ações do outro para que eu me sinta seguro. Entende? A ansiedade, ela vai nessa vertente. Então, a causa, vamos dizer assim, a origem dessa ansiedade, ela vem de uma pessoa com uma insegurança pessoal, com uma baixa autoestima, uma pessoa que a gente pode dizer que tem um histórico, de repente, que já foi traída, que não tem confiança, que a gente está falando aí de situações, como ela começa a checar, começa a se sentir insegura. Pode ser uma pessoa, então, que já tenha sido traída? E aí é mais difícil, porque daí a gente vai falar sobre confiança e ansiedade. Sim, são duas coisas diferentes. Sim. Muitas das vezes, às vezes a gente tem as pessoas que já têm um repertório dentro de casa com alguém ansioso. Então, às vezes a gente já tem uma mãe que é hipervigilante, a gente já tem às vezes um pai um pouco mais controlador, e aí a gente vai repetir padrões comportamentais e que podem também vir das próprias relações que são estabelecidas. Você pode vir de uma experiência, eu tive um relacionamento, a pessoa realmente estava conversando com outro na rede social, estava fazendo algo que desabone a conduta dela dentro de um relacionamento monogâmico. Então, eu, a partir desse momento, me torno vigilante, me torno ciumento, me torno controlador em função das minhas experiências. Quer dizer que toda pessoa que tem essa ansiedade, ela vai se tornar uma pessoa propensa a ter mais ciúmes, e isso pode atrapalhar a relação? Em que ponto a gente pode dizer que essa ansiedade vai ser desafiadora no relacionamento? A partir do momento em que eu saio do meu autocontrole e eu vou para tentativas do controle do outro. Por quê? A gente precisa lembrar, inevitavelmente, que não é o comportamento do outro que vai me trazer seguranças. Não é o comportamento do outro que vai me possibilitar um controle emocional. É o meu comportamento, é o lidar com o meu equilíbrio mental, é o lidar com a minha percepção de valor, a minha percepção de repertórios pessoais, e eu não entrar nesse caminho de tentar moldar o outro para controlar as minhas emoções, porque a partir do momento em que eu tento fazer isso, o risco é de que isso vire um ciclo repetitivo infinito. Por exemplo, eu me sinto incomodada com tal comportamento teu e eu digo, olha, eu não acho certo que você age assim, a gente estava sentado naquela mesa, eu vi você olhando para uma outra mesa, eu vi que você não estava olhando para mim, não me deu atenção suficiente, não pegou na minha mão na hora que a gente entrou no restaurante, então isso é indicativo que você não me ama, não gosta de mim. E aí eu vou modulando isso. E você fazendo essa história na sua cabeça e acreditando naquilo. E o outro vai tentando, de alguma forma, não, meu amor, eu te amo, para com isso, você sabe que só tem você. Então, na verdade, quando o outro faz isso, é literalmente como se você estivesse assim, passando a mão na cabeça do cachorro que te morde. Por quê? Porque você está ali tentando controlar o outro, determinando que comportamentos são provas afetivas, o outro fica reverberando declarações de amor e isso vai alimentando esse comportamento cada vez mais. Evelyn, a pergunta super importante para quem está se identificando com essas situações. O primeiro passo é você identificar que você tem esse tipo de ansiedade. Sim. Uma pergunta, as pessoas que têm ansiedade na vida, elas vão ter ou desenvolver essa ansiedade nos relacionamentos ou não? Ela pode estar segura no relacionamento, mas ser uma pessoa ansiosa no dia a dia? Ela pode não verbalizar isso no relacionamento, mas é muito difícil que uma pessoa que tenha ansiedade, como eu disse, fora ali do controle habitual, né, sem ser apenas na percepção realmente de risco,
Provavelmente essa pessoa vai ser ansiosa no relacionamento, sim. Tanto no relacionamento do dia a dia, quanto inclusive na vida íntima sexual. E quais as estratégias para lidar com esse tipo de ansiedade, para tentar ter uma vida mais tranquila e mais leve? É possível? Na verdade, a gente precisa de autoconhecimento. Não adianta eu achar que, por exemplo, alguns comportamentos eu vou realmente, de repente, conseguir modular sozinha. Mas a gente precisa ver até que nível está indo esse sofrimento pessoal e também até que nível eu estou levando a minha necessidade de controle, a minha ansiedade para atrapalhar a dinâmica do relacionamento. Porque muitas vezes eu não me percebo e nisso eu continuo o comportamento. Então, às vezes eu preciso ouvir outras pessoas dizendo, olha, você está sufocando, está ruim a relação, a dinâmica aqui está difícil, você está me cobrando coisas que eu não estou vendo muito sentido, não é assim que eu me comporto, você está me lendo de uma forma que eu não sou, e muitas das vezes acontece isso. A sua ansiedade, ela vai reverberar de uma forma que ela vai transformar algo simples em algo muito catastrófico. Então, a probabilidade de eu te ler de forma errada é muito grande. Então eu preciso ir para esse lugar de conhecimento mesmo. Quando a gente pode fazer a diferença, como a gente pode fazer essa diferença dos ciúmes para ansiedade? Porque a gente está falando de situações de pessoas que a gente pensa, fulano é ciumento, ele tem esse comportamento controlador, mas será que ele é ciumento ou ele é uma pessoa ansiosa? Existe essa diferença? As duas coisas andam juntas. Na verdade, as pessoas que são ciumentas, elas geralmente são ansiosas também. Por quê? Porque o ciúme vai para o lugar do controle. A ansiedade também vai para o lugar do controle. A diferença entre o ciúme e a ansiedade é basicamente assim. O ciúme é a necessidade de controle para que eu me sinta segura com aquela relação afetiva. Enquanto eu penso na ansiedade, ela já vai para um repertório em que vários comportamentos que podem não ter nada a ver com dinâmica com outras pessoas, amizade, nada disso. Pode ter a ver apenas com a minha percepção, com ali essa minha necessidade de verificação, de olhar. Então, elas estão ali entrelaçadas. Vamos fazer então agora uma pergunta. Como você pode contar pra gente um case? Você que é especialista em relacionamentos, é sexóloga também, Evelyn Lindholm. Aliás, sigam o canal da Evelyn, que é maravilhoso, tem várias dicas pra vocês, PC Evelyn Lindholm. Conta pra gente um pouquinho sobre esses seus pacientes que buscam ajuda para lidar com a ansiedade, com o ciúme. Quais cases de sucesso você pode trazer aqui pra gente? Lógico, sem citar nomes por questões de ética, mas mostrar pra gente como é possível sim superar na prática. Porque a gente fala sobre estratégias, sobre autoconhecimento, sobre tentar ter uma ajuda profissional para superar essa ansiedade, mas como é que a gente pode contar uma história para quem está ali do outro lado, às vezes sem esperança, e dizer, nossa, por isso que eu nunca dei certo em relacionamento, eu sofro com isso há tanto tempo, mas aí vem Evelyn para dizer pra gente que é possível. A gente tem dois exemplos aqui que eu posso trazer para vocês, que é aquela pessoa que vai sozinha para o processo terapêutico, né, buscar ajuda, porque se percebeu numa tentativa de controle muito significativa do outro e um pensamento repetitivo, reverberando em comportamentos que eram danosos para a relação. Eu tinha uma paciente que ela verificava redes sociais, ela clonou o WhatsApp, ela aparecia no trabalho do namorado, ela aparecia onde ele estava. Se ela dizia, vou aqui almoçar com uma amiga, um amigo, vou com o pessoal do trabalho, ela aparecia no restaurante. E às vezes ela ia com alguém pro restaurante, tipo assim, eu pra também... dizer que foi coincidência. Isso, coincidência, mas não era coincidência porque ela sabia que ele estava lá, né? Então era desse jeito. Então ela literalmente teve que passar por um processo de autoconhecimento. Então de onde vinha esse lugar de controle, de onde vinha esse pensamento repetitivo, de onde vinha esse lugar onde o cérebro dela sempre levava ela para essa possibilidade de algo errado estar acontecendo, de que estava tudo bem naquele dia, então aí aconteceu alguma coisa errada. Isso é ansiedade. Então a gente foi para o processo de autoconhecimento, de limite pessoal, de entendimento que é necessário que cada um tenha um espaço de vida e que esses espaços podem se cruzar, sim, mas que eles não precisam estar intrinsecamente ligados de uma forma que eu preciso estar em todos os lugares do outro para que eu seja importante para o outro. Eu posso não estar
estar e ainda ser importante, e ainda ser significativa, e ainda estar sendo amada. Assim como, por exemplo, quando eu atendo casais que os processos da ansiedade trazem. Então, eu já vou trazer um caso que tem a ver com as questões da sexualidade. Então, é aquele casal que, por exemplo, a relação íntima acontece totalmente no escuro, porque eu não me sinto segura com o meu corpo, eu não acho que ele vai gostar de me ver em determinada posição, eu não consigo sentir prazer, porque eu não saio desse pensamento repetitivo de eu não tô bonita, ele tá olhando para mim, nossa, eu não posso ficar nessa posição, vai ficar feio, vai ficar estranho. Então, isso precisou ser trabalhado num processo de desnudamento mesmo. Então, algumas atividades são viáveis de serem feitas com o casal, para que a gente vá desensibilizando esse pensamento de retração, que vem dessa ansiedade, que vem dessa insegurança e que fica tudo misturado no ambiente íntimo, onde a pessoa, inclusive, muitas das vezes não consegue nem sentir prazer de tanta ansiedade que sente. E isso só com o processo terapêutico. Essa cura, trazer essa vida mais leve, sem ansiedade, somente com o processo terapêutico, existem outras ferramentas e estratégias para ajudar? Você pode, hoje em dia a gente tem conteúdo sobre tudo. Você pode sim ler, você pode ir para esse processo de autoconhecimento. Evelyn, é só a terapia que vai me dar as respostas, só a terapia que vai me dar. A terapia, ela vai te possibilitar um lugar de escuta. Um lugar onde você vai ser escutado sem julgamento, um lugar onde a pessoa não vai dizer assim, mas você está pensando é bobagem. Porque muitas das vezes, quando você vai conversar com um amigo, uma amiga, para dizer, ai amiga, eu estava passando por isso, eu estava pensando de tal forma, eu pensei tal coisa sobre a pessoa que eu estou me relacionando, o que você acha disso? É provável que a pessoa diga assim, ai amiga, que besteira, deixa isso para lá. E isso não te cura, isso não te traz nenhum sentido, né? Só, na verdade, está banalizando o sentimento que você tem. Então, o lugar da terapia é um lugar de uma escuta especializada, que pode te ajudar com mais amplitude na resolução daquilo ali. Mas você pode buscar outras coisas, você pode ler, você pode ir para o lugar do autoconhecimento, você pode ler sobre ansiedade. Tem livros e livros sobre ansiedade, leia sobre isso, identifique-se. Muitos livros têm estratégias muito eficientes para você mesmo fazer por conta própria. Perfeito. E Evelyn, você acredita que essa sociedade atual, essa cultura atual que a gente vive, com tantas pressões, expectativas, também com a internet aí, influencia também para esse aumento de ansiedade nos relacionamentos, essa comparação o tempo todo? Muito, e vou te dizer um exemplo simples. Às vezes a gente olha na rede social lá um casal que vive se declarando. E de repente eu sou um casal com a pessoa que eu me relaciono que não vivo fazendo isso. Então, quando eu vejo isso, eu vou para esse lugar de por que você não posta foto comigo? Por que você não se declara para mim? Olha, você nunca postou uma foto minha dizendo que me ama. Olha aqui esse casal, como eles se relacionam na rede social. Por que você não fica falando de mim toda hora? Então, ao invés de eu ir para esse lugar de conforto da minha relação, eu vou para o lugar da comparação. E isso pode fazer com que eu invalide coisas reais que estão acontecendo na minha relação, basicamente porque eu estou comparando a um referencial que é basicamente uma propaganda, muitas das vezes. É um recorte que a gente nunca sabe o que está acontecendo ali por trás, né, Evelyn? Sim. Olha, o papo tá muito bom, a gente continua já, porque a gente vai pro intervalo. Na sequência, a Evelyn volta respondendo aí as perguntinhas da nossa audiência. Até já! Estamos de volta com Saúde na Mídia, aquele momento especial para a gente tirar as dúvidas da nossa audiência. Você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais, mandou sua perguntinha para o assunto ansiedade. Inclusive, a gente está falando muito sobre ansiedade nos relacionamentos. Evelyn Lindholm, especialista no assunto, responde as perguntas junto com a Karina Vieira a partir de agora. E vamos iniciar as perguntas da nossa audiência. Sofro muito com ansiedade no meu relacionamento. Pode ser passageiro? Pedro, da Cidade Operária, quer saber, doutora Evelyn. O sentimento de ansiedade, ele pode ser passageiro, mas muitas das vezes, quando não tratado, ele perpetua dentro da relação, porque ela precisa realmente de uma atenção mais significativa. A ansiedade, ele é um sintoma que vem juntamente com uma série de comportamentos que podem atrapalhar a tua qualidade de vida e o teu relacionamento de forma fluida. Esse tema rendeu, porque tem muita pergunta por aqui. Como as redes sociais influenciam esse tipo de ansiedade? A Ângela, do Passo Lumiar, está perguntando, doutora.
Ângela, é muito importante, na verdade, que a gente entenda que a rede social, ela não pode servir de referência. Ela é ali apenas um pedacinho da vida, às vezes, daquele casal ou daquela pessoa, e muitas vezes, quando a gente vai se basear sobre o que faz ou não faz na rede social, isso não diz muito da relação. Será que você está conseguindo observar a relação no que você está vivendo, ao invés de, na verdade, ficar observando ela através das redes sociais e de como ela repercute para os outros, mas o que realmente você está sentindo aí dentro da sua dinâmica no dia a dia? E tem mais pergunta. A Fabrícia do Caratativa quer saber como encontrar um equilíbrio saudável entre autonomia e conexão nos relacionamentos. Fabrícia, excelente pergunta. Na verdade, muitas das vezes a gente se perde um pouco nesse caminho entre manter a nossa individualidade e manter a dinâmica do casal. É importante que tenhamos momentos íntimos, pessoais e nossos, assim como também é importante que a gente mantenha aquele espaço que funciona só pra gente. Aquela atividade física que você faz sozinha, aquele seu lugar de trabalho que é um ambiente seguro para você, ir para algum encontro lá com as amigas, conversar um pouquinho, sair apenas de ficar vivendo em torno da relação. Porque quando você vive em torno apenas da relação, você corre o risco de que, se aquela relação mudar, se aquela relação findar, você não vai ter mais os seus espaços individuais e o seu espaço de segurança. Então é importante você manter sua autonomia e também, obviamente, dedicar tempo de qualidade no seu relacionamento. E para finalizar, a Paula lá de Timon fez uma pergunta pra gente. Meu marido já me traiu. Como lidar com essa ansiedade e a falta de confiança? Paula, quando a gente vive um relacionamento onde houve uma quebra de confiança, é literalmente como se você estivesse assim, olhando para um espelho que tem um pedacinho quebrado. Você vai tentar, obviamente, olhar para as outras partes do espelho, mas aquele pedacinho rachadinho, quebradinho ali, talvez continue incômodo durante bastante tempo. Então você tem que se perguntar, na verdade, se a manutenção e a continuidade do relacionamento está sendo dentro daquilo que você acredita, ou se você está fazendo essa manutenção e a continuidade por algum outro motivo que talvez você ainda não tenha pensado muito bem. Então, é importante você entender o que ainda te liga a essa pessoa e se realmente a traição é um valor para você definitivo de continuidade ou não desse relacionamento. Muitas das vezes a preocupação após uma experiência como essa pode realmente deixar marcas, cicatrizes, e você tem que deixá-la bem curadinha para você conseguir dar continuidade nesse relacionamento, para não ficar reverberando essa necessidade às vezes de controle que passa a existir a partir desse momento e também as desconfianças que vão ficar às vezes bem grandes com o passar da relação. Obrigada, Karina. Obrigada, Evelyn. Esclarecemos bastante as dúvidas sobre ansiedade. Me diz aí se você sente ansiedade ou não. Vai lá nas nossas redes sociais e comenta o que você achou dessa entrevista. A gente vai agora para o Giro de Notícias. Um estudo recente publicado na Nature analisou ossos de 2.000 anos desenterrados no Brasil, revelando a presença da bactéria causadora da sífilis antes dos contatos transatlânticos. A pesquisa, utilizando técnicas de paleopatologia, identificou a mais antiga evidência genômica da conhecida Treponema pallidum, sugerindo que a sífilis já circulava no Novo Mundo há pelo menos 500 anos antes das expedições de Colombo. O estudo destaca a complexidade do estudo da sífilis e a necessidade de mais pesquisas em genomas antigos para compreender a distribuição global das subespécies da bactéria. E depois de ficar muito bem informado, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas na sequência, se fosse você, não saia daí não, sabe por quê? A gente vai ver nossa convidada, a Evelyn Lindholm, dançando, literalmente, levando a Karina para uma aula de dança. Eita, que a gente bota a Karina para dançar, hein? Começo aí de 2024, Karina já está dançando por aí. Veja já já.
hoje a nossa convidada do Tira Jaleco me tirou literalmente para dançar. Uma das paixões da nossa psicóloga Evelyn é a dança e te confesso que a minha também. Ai, gente, eu amo. Eu realmente, quando venho pra cá, eu tiro o estresse e coloco o hormônio da alegria. Que maravilha. E como é que começou a dança para você? Eu sempre gostei de dançar, inclusive mais do que de ouvir música. Mas aí meu pai, há 2 anos atrás, ele foi a óbito. E os meus pais saíam muito para dançar juntos. E quando ele foi a óbito, eu disse, pera lá, o que eu posso fazer pela minha mãe para trazer ela para um pouco desse momento de felicidade, de descontração? E aí eu resolvi inscrevê-la aqui e aí a gente começou a fazer as aulas. E ela gostava bastante. E de lá para cá não parou mais? Eu não parei, porque ela infelizmente ela teve uma queda, não aqui, mas ela indo para o Pilates, ela acabou caindo, machucou o pé e aí ficou um tempo sem vir. Mas eu não parei. A gente não pode deixar de falar que a dança, ela, vamos dizer, alimenta a alma. É uma ótima opção para quem quer ter saúde mental, para lazer. Eu, assim, sou apaixonada por dança, por música, não vivo sem. Então, o que você acha aqui? Qual é a dica que você pode dar para o pessoal de saúde da mídia? Qual a orientação que você dá para compor, assim, nesse mundo hoje, né, 42% da população, né, da geração Z, está com problemas de saúde mental. Então, a dança é uma boa solução para isso? Eu acho que a dança, ela te dá uma coisa que às vezes outras atividades físicas que você faz sem prazer, ela pode te dar. Muitas pessoas vão para a atividade física para emagrecer, por necessidade, por obrigação, e aí elas não sentem o benefício do prazer que está vinculado àquela atividade. Sempre que eu oriento para os meus pacientes ansiosos, depressivos, a fazerem uma atividade física, porque a atividade física realmente é uma troca hormonal, eu digo para eles escolherem alguma coisa com prazer, alguma coisa que vá dar para eles uma sensação de satisfação de estar fazendo. Porque tenta imaginar, se toda vez que você for fazer uma atividade física, você vai assim, na força do ódio, né? Isso já vai ser mais estressor do que necessariamente compensatório. Então a dança, para mim, ele tem esse lugar de atividade física prazerosa. Então, Karina, que tal a gente parar de conversar e se movimentar? Bora pra aula? Só se for agora. Bora lá, gente? Vamos acompanhar? E, gente, eu não poderia deixar de conversar com o nosso professor de dança, o Denis Arnold. E essa aula, inclusive, é especial, né? Que é para mulheres 40 a mais. Explica isso. Então, a nossa aula é uma aula de ritmos, que é voltada para esse público, né? Não é exclusivamente para elas. A gente já teve alunos homens, adolescentes, mas a gente vê que essa turma de ritmos... que quem abraçou mais a ideia foram elas. E como é que funciona? É diferente das outras aulas? Eu vi que a gente começou com alongamento, aí tem vários ritmos. Explica isso pra gente melhor. Então, sempre a gente começa com alongamento, depois um aquecimento, né, com uma música mais suave. Depois a gente vai colocando alguns ritmos. Como é uma aula, vamos dizer assim, aberta, então a gente coloca desde um forró pé de serra para uma lambada, e aí dependendo da época do ano, como a gente está no comecinho do ano, a gente já puxa um pouquinho pro carnaval, então a gente já coloca uma marchinha, uma música que já está na moda, vamos dizer assim, que elas gostam também. E os benefícios, fala aí para quem está em casa, os benefícios da dança para o corpo, para a mente. Então, os benefícios são inúmeros, né? A gente fala aqui que a nossa aula é uma festa, e além de ser uma festa, a gente consegue se exercitar.
estou aqui com o Giovânio Araújo, que vai explicar um pouquinho para a gente a importância de abrir as portas aqui para a dança, não é isso, Giovânio? Isso, eu sou um dançarino, né, inveterado e gosto tanto de dança que acabei mudando de profissão para viver de dança. Eu costumo dizer que dançar é muito mais do que fazer somente passos, né? Dançar é mudança de vida, a gente fala que dançar é uma terapia que é uma grande cura. Tanto que os escritórios, os consultórios de psicologia estão sempre recomendando a dança como algo terapêutico, né? Aqui você esquece seus problemas, você esquece suas dores, a gente esquece celular, esquece o WhatsApp. E dançar é realmente uma mudança de vida muito grande, eu sempre vou repetir, é muito mais do que simplesmente fazer passos, seja qual for a modalidade que você escolher. De danças a dois, de danças soltas, de danças de rua, de balé. A dança transforma as vidas e eu acho que todo mundo tinha que poder ter acesso à dança, porque realmente é muito transformador. E agora eu vou dançar com a Evelyn, vou fazer aqui uma aula de dança. Tem alguma sugestão que você queira dar, alguma preparação aqui? O que a gente vai curtir hoje aqui na Expressar? Eu acho que sempre nas danças a dois, eu gosto muito que as pessoas comecem com um forrozinho. Primeiro que é da nossa terra, né? Forrozinho já nasce com a gente. E nas danças a dois é sempre uma dança um pouco mais fácil, que são passos mais leves, né? E divirtam-se, viu? Aproveite, nossos professores estão aqui, vão te dar toda a atenção. Mas um forrozinho sempre mais natural dos nossos ouvidos, porque é aqui da nossa terra. Meu Deus, ainda tem que pegar fôlego para finalizar essa matéria, Evelyn. Respira, né? Olha como ela tá plena. Plena, gente, mas é porque eu tenho uma vantagem, gente, eu só suo o corpo, o rosto fica impecável, não sei o que é. Tô percebendo. Mas, gente, que maravilha. Eu sou meio suspeita porque a dança para mim é uma paixão, a gente faz todo o tempo feliz, acho que vocês olharam aí a felicidade minha de Evelyn. Muito obrigada por sua participação aqui no Saúde na Mídia, deixa um recado aí para quem você quiser, incentiva esse povo a dançar. Gente, dança é atividade física prazerosa. E é literalmente isso. Gente, eu moro longe pra caramba, mas eu venho todo dia da semana. Só tem um dia que eu não venho, mas todo dia eu tô aqui. Faça atividade física, encontre um lugar que você goste, uma atividade que você sinta prazer, porque não há nada melhor do que fazer aquilo que te faz sentir bem. Vocês viram aí, gente? Olha só, a Evelyn botou todo mundo pra dançar, afinal de contas, dança é terapia. Dança é terapia e quem dança seus males espanta, né, Karine? Contamos um demais. Mal olhado, preguiça, colocou o corpo pra mexer. Eu sei que Karina é uma ótima dançarina, ama dançar. E qual o ritmo que você mais se identifica? Saiu super bem. Na verdade, eu gosto de tudo que movimenta o corpo, entendeu? E eu amo dançar, amo música, eu danço em banheiro, danço em casa, danço em todo lugar. Qual o ritmo que você mais gosta, cara? É meio difícil, porque eu sou bem eclética, mas eu adorei dançar o axé, gosto de um forrozinho, inclusive recentemente em viagem agora dancei muito forró e foi muito tranquilo, ela arrasa também. As pessoas perguntam assim, qual o ritmo que você mais gosta? Gente, eu gosto de dançar. Eu praticamente não ouço música, mas dançar é um negócio que eu gosto de fazer. Então vocês não prestem atenção na letra, vai fluindo assim o corpo. O que não? O que rolar, rolou. Vamos lá, assim, tem coisas, por exemplo, que eu não escuto assim numa playlist, mas se chegar no lugar de estiver tocando, eu já tô... Pronto. Não? É a mesma. Eu já cheguei a tocar pra ela, animada. É um negócio pra mim assim também. A pauta era dança. Eu sempre fico atenta à letra da música. O que isso explica, psicólogo? Quem liga pra música, quem liga pro dança? Eu só fico atenta à letra da música se eu estiver paradinha ali pra escutar. Aí eu presto atenção. Mas minha querida, começou a tocar. Eu tô no lugar, se der pra levantar e dançar, eu tô lá. Aí vai até o macetando. Vai, o que for. Vai tudo, gente. É carnaval, daqui a pouco tem que entrar no clima. Essa daí provavelmente vai ser a música do carnaval. Mas a Amanda, ela gosta de dança, que eu já vi. Já vi até a Amanda no Tchan. Não, mas aí
Origens. Tá lá, né? Tá lá. E eu vou dar arrasando no chão, inclusive ela pra ter ido fazer essa matéria com a gente. Oi, gente. Num próximo momento a gente vai, né? Tá bom, gente. Eu sempre fico devendo. Fico devendo mais Tá essa. devendo mais essa. Obrigada pela participação, viu, Evelyn? Karina, adorei. Vai continuar dançando, vai se matricular logo na escola de dança. Já tá por lá, já tá combinado. Vamos ver o horário direitinho. Tá vendo, gente? Falar de dança, a gente sai assim, ó, rindo, feliz. Isso é uma terapia. Pra mim, a música é uma terapia. Por isso que eu presto muita atenção nas letras. Vocês já gostam do ritmo, de movimentar o corpo? Pra mim, trabalhar a mente com uma boa música, com uma boa letra, uma poesia, aquilo me traz paz, é como se fosse um mantra. Sim. Então eu associo muito a minha saúde mental com músicas, com letras que marcaram a época de manhã, tomando banho. A Karina dança e eu fico lá repetindo algumas palavras de afirmações, Ho'oponopono, ou então mantras, e músicas que eu gosto. Aí vou no carro com aquela música que vai me relaxando, e daqui a pouco eu já esqueci dos problemas. Mas a música, ela se torna uma referência para o nosso cérebro. Se, por exemplo, a gente em algum momento de felicidade ou realização, a gente escutou uma determinada música e em outro momento, que pode até não ser de felicidade, a gente escuta novamente, o nosso cérebro faz essa associação. Então, nós nos caminhamos para a música de uma forma que o cérebro faz esse reconhecimento. Tem um estudo interessante sobre Alzheimer, que algumas pessoas que esqueceram, às vezes, o nome de um filho, de um pai, de um amigo, mas quando coloca a música preferida, a pessoa canta. Tá lá, ó, o cérebro nos leva para esse lugar de demarcação das músicas. Então, quando a gente fala sobre a letra ou sobre o dançar, o nosso cérebro, ele reconhece tudo isso e ele mantém isso, e é muito bom. E é o mesmo efeito que a dança faz, Sim. como terapia também. Sim. Obrigada, meninas. Estamos aqui com a Terapia em Dia, todo mundo com a Terapia em Dia. E agora vamos ajudar outras pessoas no nosso quadro Fazer o Bem, espaço de solidariedade, aqui no Saúde na Mídia, hoje falando sobre o projeto Amada. O Projeto Amada, uma organização dedicada ao bem-estar animal, participa ativamente de eventos de adoção, proporcionando lares amorosos para os seus tutelados e oportunidades para protetores independentes e outras ONGs doarem seus animais. Além disso, engaja-se em eventos parceiros, vendendo produtos para angariar fundos essenciais, recebe doações de medicamentos, materiais e ração e compartilha arrecadações com outras instituições, fortalecendo a rede de apoio à proteção animal. Para mais informações e formas de apoio, podem ser encontradas também no site www.amadaslz.org.br e no Instagram, @AmadaSãoLuís. Pix e também para doações é o CNPJ 07 772 466/001 54. Saúde na Mídia finalizando, amiga. Terminando por aqui, mas calma, que no próximo sábado tem muito mais informação, mais alegria e mais saúde para você aqui na Difusora. E a gente aguarda no nosso YouTube, né? Quem perdeu esse pode assistir a reprise lá. Quer ver de novo? Assista esse e outros. E também no Instagram, @Saúde na Mídia Oficial. Se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você conhece para ter aí mais saúde, mais qualidade de vida, já sabe, Saúde na Mídia. Tchau, tchau, gente. Tchau, até o próximo sábado.